Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, boa noite, ilustres telespectadores. Aqui estamos com mais uma edição do programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Relevantes mesmo, sempre trazendo novidades, sempre trazendo alguma coisa de interesse, sempre mexendo com as mentes, mexendo com os corações, enfim, causando impacto que seja benéfico às pessoas. Hoje vamos tratar aqui de medicalização da vida. Eu faço uma pergunta: você já tomou remédio nessa vida? Gosta de remédio? Toma muito remédio? Tem mania de remédio? Pois bem, voltamos já com esse nosso querido programa. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes e eu quero apresentar a nossa Pleiade, né? O grupo master aqui de tudólogos do mundo, né? Doutora Denise Mello tem estado conosco algumas vezes, é de uma sabedoria difícil de mensurar, psicóloga, coordenadora de um magnífico curso de psicologia. Doutor Cláudio Colla, médico, né? Ele que é especialista em clínica médica e também especialista em medicina ortomolecular. Doutor Cláudio, bem-vindo. Muito bom ter o senhor conosco. Agradeço o convite, muito honrado de estar aqui, muito satisfeito. Beleza. Doutora Denise, mais uma vez você aqui, que maravilha, né? Muito obrigada mais uma vez pela confiança, doutor Heitor. Um prazer estar aqui com os nossos telespectadores. Obrigado. Eu quero explicar por que nós convidamos pessoas repetidas, porque são muito boas. E vocês estão aí sentados, lendo, vendo, ouvindo, e sabem que são mesmo. E todos que forem bons aqui voltarão. Vamos começar o nosso trabalho hoje, que é exatamente sobre medicalização da vida. Falando sobre isso, tentando definir, embora a definição não seja uma palavra que nós gostemos muito, do que se trata, doutora Denise? Medicalizar a vida é diferente do ato médico de medicar, né? Muito praticado aqui pelo nosso colega, né, o doutor Cláudio, e por outros tantos médicos, né, que nós conhecemos. Mas medicalizar a vida aponta para um excesso, ou para uma crença excessiva, né, de que tudo na nossa vida pode ser patológico e, em consequência, deve ser tratado com medicamentos, né? Soma-se a isso o próprio fato de hoje já alguns cientistas sociais considerarem que estamos imersos numa cultura de medicamentalização. Ou seja, essa já é uma crença e quase que uma cultura já disseminada entre nós, de que tudo pode ser tratado com medicamentos, né? Numa suposta intenção ou ideia, né? ou crença mesmo, de que então o medicamento ele é capaz de curar todos os males. Pois é claro que o medicamento tem sua eficácia, nós vamos abordar isso aqui, tem seu valor, tem sua utilidade, né? Mas o problema é quando ele é visto pelo paciente com essa abrangência, com muito mais do que para o que ele foi produzido, desenvolvido. E a outra ótica é a ótica da comercialização e uma terceira ótica é a ótica da produção. Nós vamos considerar tudo isso aqui ainda hoje. Mas como se desenvolveu essa medicalização, doutor Cláudio? Na verdade, como a Denise estava dizendo, a gente hoje, né, enquanto comunidade, enquanto sociedade, a gente vem sofrendo uma pressão, né, uma oferta de informação maciça, muito grande. Isso vem aí do avanço da materialização aí das mídias sociais, etc. E na mesma proporção que você tem uma quantidade muito grande de informação, a qualidade não é igual. Certo. Né? A gente sabe que mídia espalha muita informação, mas ela não filtra nada, né? O que se coloca lá. Então, você estava falando de que a gente hoje vive uma cultura, a Denise falou também, de que o remédio pode mudar muita coisa, pode tratar muita coisa. Eu acho até que é um pouco pior. O que se passa para a sociedade hoje é que o remédio precisa ser usado para uma determinada situação ser revertida. Situações que no passado próximo, recente, não se medicava, a gente vai discutir aí ao longo do programa, né, a questão de criança, por exemplo, bullying, né, déficit de atenção, coisas que no passado próximo não eram consideradas patologias, eram abordadas de outra maneira.
E o Brasil hoje é simplesmente, só para dar um exemplo, o segundo maior consumidor mundial de Ritalina, né? Que tristeza, né? Olha, a minha filha mais nova esteve com o marido e as crianças, agora até 2 meses atrás, na Holanda, lá em Utrecht, o marido fazendo um pós-doutorado em física, e ela teve um problema, ligou para o profissional de saúde, para a clínica especial, ela perguntou, está doendo? Está, toma isso. Quebrou? Não. Cortou? Não. Então, simplesmente, eles não querem, eles não se envolvem, né? Não medicalizam as coisas que o próprio organismo vai resolver dentro daquela programação divina, já feita lá no princípio. Exatamente, a funcionalidade do metabolismo para se defender, a gente está perdendo isso por conta da medicalização. Não só está perdendo, como também estão até viciando o organismo a não se defender, né? Sim, e às vezes no plano da saúde mental isso tem consequências muito sérias, porque assim, se uma criança está sofrendo bullying na escola, ela vai se entristecer, ela vai se isolar, mas isso não necessariamente ainda é uma patologia. Exatamente. Então, uma atenção àquele comportamento que se alterou, né? E aí vamos então investigar e tentar saber, como pais e educadores, o que está acontecendo com aquela criança e tentar então atacar o problema que seria o bullying e não o entristecimento da criança. O entristecimento dela é ainda uma reação muito natural. Diante de um evento que isso tem até, digamos assim, uma função pedagógica para o emocional, digamos assim. Aí se perde esse privilégio, né? Eu não sei se o Cláudio Cora lembra, Denise, também. Vocês são jovens, eu não. Eu estou com 74 anos de idade, já estou aí fazendo biscoito para a viagem eterna. Essa expressão que você conhece, né? Você ouviu falar em panvermina? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Pois bem, eu tomei panvermina. Você tomou ou não? Não. A panvermina, que era um medicamento que era usado pelo posto de saúde naquela época de criança, nada mais era do que um socar determinado mato, que é erva de Santa Maria. Que servia para todos os servia para tudo e servia. E funcionava. Eu não sei se aquele mato que a gente usava lá matava verme. A panvermina é mais ou menos a ivermectina de hoje, diríamos assim, né? Pouco próximo. Talvez até com mais abrangência. Com mais abrangência, mais eficiente. Eu não sei se aquele mato socado, que era um horror, paladar desgraçado, se aquilo matava os vermes ou produzia uma emigração coletiva dos tais. Vocês saíam dali expulsão, né? Fugindo do ambiente, porque acaba insuportável para a sobrevivência. O ato médico de medicar. Denise. O ato médico de medicar é algo realmente, assim, extremamente bem-vindo, porque, assim, todos nós provavelmente já tivemos essa experiência de ir a um médico da nossa confiança, e ele ali analisou os nossos sinais e sintomas, estabeleceu o diagnóstico e prescreveu aquela medicalização que resolveu aquele problema. Eu me lembro, por exemplo, eu muito criança, eu tive vários problemas de amigdalite, até que tive que fazer uma cirurgia realmente para retirar das amígdalas. Enfim, mas sempre que eu ia ao médico e ele passava aquele antibiótico e cuidava de mim, né? Então aquele alívio dos sintomas, então isso é muito bem-vindo, né? É esse o ato de medicar, e que é muito diferente do de medicalizar. A medicalização aponta para um excesso, né? Às vezes para um uso demasiado abusivo, e a gente né? precisa abusivo, e às vezes o que é um risco enorme, né? O Cláudio vai poder falar melhor disso, que é a autoadministração medicamentosa. Eu mesma, né, munida ali de algumas informações que eu não sei se são verdadeiras, a auto-administrar aqueles medicamentos. Agora eu usei a palavra abusiva, né? Quantas vezes o medicamento vai muito além da necessidade daquela patologia, né, Cláudio? Pegando aqui o link do que a Denise falou, o ato de medicar, ele parte do conceito da individualidade. Certo. E a medicalização parte para a generalidade. É aquilo que é bom para todo mundo, porque alguém tomou e etc. E você perde o caráter pessoal, o caráter daquela avaliação individual que quem está medicando de forma segura e ética vai praticar, né? Quando a informação de tomar uma medicação vem de fora, não de um profissional, você tem que ter cuidado, porque você vai tomar uma coisa generalizada, uma coisa que foi indicada para várias pessoas e
conforme as suas peculiaridades, pode ser mais nocivo do que qualquer outra coisa. Bom, nós aqui somos casados, tivemos filhos, né? Eu não tive, mas gerei, né? Nós não tivemos, mas geramos. A minha filha mais velha tinha uma infecção de garganta terrível, era uma coisa complicada. Todo mês ela tinha uma crise. E tinha um médico, já faleceu, o filho dele coordena uma das turmas de medicina intensiva de pós-graduação, lá do Centro da Redentor, que eu tive o privilégio de fundar e ser o reitor, e eu levava aquele médico. Então, chegava lá com ela com febre, ele cuidadosamente avaliava, examinava, ele usava caneta tinteiro, olha só, e a letra dele parecia uma letra de moça caprichosa, porque tem moça que escreve muito feio, né? Moça caprichosa. Ele... Quando ela saía dali com a medicação, ele sempre prescrevia Binotal, nem sei se existe ainda o tal do Binotal, um antibiótico fortíssimo. Quando ela saía dali, já saía sem febre. Ou seja, a relação médico com paciente já saía dali remindo a patologia, né? Agora, essa medicação apócrifa, que de certa forma você colocou agora, nesse momento, o que eu chamo de medicação apócrifa é esse atendimento médico, entre aspas, porque não é médico, feito por atendente de farmácia, né? O cara chega lá sentindo alguma coisa, o cara manda, e aí? Complicado. Hoje a realidade é mais a troca de medicação, né? Você prescreve determinada substância e ele troca pelo mesmo sal, etc. Já foi muito mais comum, né, na nossa prática histórica aí, de você ser medicado pelo que era chamado mesmo de prático, né? De prático. O farmacêutico prático, pela experiência que eles tinham. E o interessante é que o pouco acesso das famílias, da comunidade ao médico, pouca relação, pouca oportunidade, a confiança desenvolvida era maior no prático da farmácia do que no médico. Do que no médico. Hoje o que acontece mais é a troca de medicação, que também é condenável, né? Mas ainda ocorre a indicação, sim, em algum índice mais... Porque esse profissional, os atendentes, eles sabem qual é a patologia que está rolando, quais as receitas que estão chegando, então eles... é isso, então ele manda a mesma coisa. Só que, nesse caso, a individualidade não está sendo... Exatamente. Isso tem uma relação com a raiz, que a gente vai discutir mais na frente pelo roteiro, da onde vem esse processo de medicalização, né? Quem estaria por trás disso, a quem interessa isso. Comercialmente interessa, né, disso? Sim, nossa. Como interessa, né? A gente vai falar um pouco disso, dessa questão do medicamento como uma mercadoria, né? Mas o ato médico, ele não é de um mercador, né? Ele é de um profissional de saúde, né? De um cientista habilitado para estar ali naquele... Pois é, nós estamos só iniciando e você já está vendo que a coisa é muito boa. Então continue sentado aí que daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Está começando a pegar fogo o nosso programa. E olha que nós não discutimos, não polemizamos, mas interagimos com informações cada vez melhores, cada vez mais importantes para o nosso conhecimento. Sobretudo nós que temos doença. Eu, então, nem se fala, né, com essa idade toda de adolescente, quase pré-defunto, né? Pré-defunto. Adolescente, né? Experiente. Vamos ver o impacto da sociedade agora. Propagandas de medicamento na televisão. Doutor Cláudio, que negócio, né? Complicado, né? O Brasil ainda é um dos poucos países que se tem propaganda de medicação na televisão, né? E para o governo não ficar totalmente ausente desse controle, fica aquela situação até ridícula de dar 10 segundos para o cara falar, o Ministério da Saúde... Qualquer coisa para te dar uma sensação de que aquilo ali tem, de alguma forma, uma fiscalização. Mas é o que o Denise estava falando, o ato médico ele não é um comércio, ele não é uma situação comercial de venda de conhecimento do profissional que está medicando para quem está precisando. E quando você começa a fazer propaganda de medicação em mídia social e etc., você começa a fundamentar e a fomentar a medicalização, né? Você começa a trazer para a pessoa, para o indivíduo que está assistindo aquilo, uma outra fonte de informação a respeito de tratamento, de medicações, com outro interesse, com interesse comercial.
E aí você acaba generalizando, perdendo o aspecto como a sua filha, a Cláudia, né? Já se sentia melhor, né? Ele não tinha nem medicado, mas ela já tinha no inconsciente dela. Eu vim aqui várias vezes e melhorei. Então, só dela ir lá, ela já saía melhor, né? Ela já tinha aquilo no inconsciente dela. Na programação, e isso, você assistindo uma propaganda de Imagina, né? Poder que a propaganda tem de incutir. De incutir, inclusive, informação mentirosa, milagrosa, não fundamentada e por aí vai. A propaganda de suplementos como se fossem medicamentos e até milagrosa. Denise, a gente vê isso na televisão todos os dias. Está dentro desse mesmo objetivo? Uma jogada midiática, né, porque mexe exatamente com esse plano, assim, que é um plano psicológico realmente, de influência e de influência de massas, né? Então, isso é realmente muito perigoso em termos de saúde, né? Porque a gente está vendendo uma coisa que não necessariamente corresponde à realidade. Isso causa nas pessoas frustração e, às vezes, pode trazer um efeito que nós consideramos muito nocivo, que é a perda de confiança no profissional, né? Nós acabamos de dar esse exemplo, isso é verdadeiro, né? Nós não vamos procurar alguém que a gente não confie, né? A não ser se a gente estiver numa posição patológica, masoquista, enfim. Geralmente, nós vamos procurar por alguém que nós confiamos e que vai realmente, que a gente confia que vai fazer o melhor por nós, não é? Mas gerar essa crença, né, em qualquer substância que seja e que não produz aquele efeito porque não foi singularizado, né, como o Cláudio não foi individualizado, não foi apropriado para aquela pessoa, isso pode gerar um movimento contrário, um descrédito da figura do médico, né, e do próprio medicamento, que quando bem prescrito, ele tem o seu lugar e é um lugar que precisa ser garantido por nós. E essa medicação, vamos usar essa expressão, essa medicalização, ela é perniciosa, ela é maldosa e com uma intenção específica, na ótica bem intencionada, para o estágio. Esses programas, interessante que esses programas de televisão da tarde, não os mais da noite, onde estão as pessoas mais esclarecidas assistindo, não promovem. Mas esses programas da tarde, onde as pessoas mais simples estão diante da televisão para ver porcaria, porque muitos programas são porcaria pura, né? Eu não sei como é que consegue gastar 1 hora de televisão. Mas é o que sustenta esse tipo É o que sustenta. E é aí que entra. Eu tenho visto, eu acho engraçado, que tem uma ilustre senhora, ela deve ser uma pessoa muito boa, porque ela está há muitos anos na televisão fazendo propaganda desses suplementos, né? E não deve prestar o suplemento, porque uma coisa é séria, não consertou a voz dela até hoje. O Denise estava falando, né, da estratégia. Você, quando apresenta alguma coisa como suplemento, só de você usar o nome suplemento e não medicamento, você já burla a lei. Já burla a lei. Você já apresenta aquilo já sem ter uma determinada necessidade de liberação. A liberação da Anvisa é diferente, a avaliação é diferente. E aquilo que ele está apresentando, o organismo faz com muito... Exatamente. E às vezes, quando o próprio organismo não faz, também precisa dessa avaliação. De qualquer maneira, tem que ter. Do suplemento vitamínico, Exatamente. por exemplo, que precisa ser avaliado pelo médico. Porque não é um suplemento qualquer. De repente, você está prescrevendo alguma coisa, está usando alguma coisa, está interagindo negativamente com o seu organismo. A gente tem aqui, acho que a nível mundial, mas aqui a gente tem a coisa meio que travestida, a coisa meio que enganosa mesmo, né? Existem grandes marcas de venda de suplemento para isso, para ganho de massa muscular, anti-envelhecimento, calvície, obesidade. E quando você vai analisar a estrutura da empresa, aquilo é uma pirâmide, uma estrutura de pirâmide. Você começa como vendedor, passa para gerente, de gerente para supervisor, vendendo aquele produto. Existe por trás uma estrutura de pirâmide com a fachada de venda de saúde. Esse conceito de saúde é muito interessante. Há umas décadas atrás, de algumas décadas atrás para agora, o conceito o interesse da sociedade mudou. A gente tinha muita influência da indústria do tabaco há uns anos atrás. E você não conseguia imaginar propaganda contra cigarro. Por quê? Por causa do peso do ICMS que essas indústrias pagavam.
Aí você começa a ver uma campanha de conscientização na direção da saúde, e aí você não tem mais propaganda isso é histórico, propaganda de cigarro em corrida de Fórmula 1 Não, e por aí vai. Tal. De uísque, etc. Aí Nossa, hoje, cerveja. a medicalização surgiu nessa esteira aí, tipo assim, bom, se o interesse da sociedade agora é saúde, Vamos lá, que dá dinheiro. o canal é esse. Sim, sim. E aí, Então, esse conceito é exatamente o nosso item. Essa medicalização tem avançado nessa esteira aí, né, Cláudio? na esteira de vender saúde. Denise? Isso, e na área da saúde mental, isso é um complicador enorme. Ah. Porque, vamos pensar assim, né? A saúde física, ela precisa ser, em termos de saúde, ela precisa, né? Nós, profissionais de saúde, não conseguimos produzir saúde para as pessoas se as próprias pessoas não se ajudarem, né? Então, assim, existe algo que nós temos que fazer para manter a saúde. Boa alimentação, né, atividades físicas. Isso é um esforço que nós todos, como pessoas, sujeitos, cidadãos, precisamos fazer. Na saúde mental, a mesma coisa. Ou nós entendemos que algum sofrimento e frustração faz parte da vida odierna, ou nós vamos continuar sendo uma massa de pessoas que somos intolerantes à frustração e que nos deprimimos a cada derrota que sofremos. Então, assim, é o que eu costumo defendi na minha tese e agora no pós-doc, que o conceito de saúde mental ele precisa ser entendido dessa forma, que nós precisamos desenvolver um pouco de tolerância a essa incompletude que é tipicamente humana. Isso é saúde mental, né? Exato. Enquanto não que a só gente na vê o saúde mental, movimento Denise, que contrário. é muito mais complexa do que outros aspectos da saúde, porque não é brincar. Até os medicamentos são drogas, e drogas como são. Mas veja bem, a questão é um detalhe. Mesmo quando a patologia é decorrente de invasão de micro-organismos, etc., o próprio organismo já tem um poder para afastar. Existe, lógico, Sim. existe a funcionalidade para isso. Mas eu acho que a principal porta de entrada, de acesso da medicalização é a saúde mental. Por quê? Porque hoje você vive num nível de estresse, num nível de pressão, num nível de cobrança, num nível de urgência de decisões, em que as pessoas vão sentir inicialmente, vão somatizar inicialmente para o lado da saúde mental. Certo. Então, grande parte da medicalização, do arsenal comercial da medicalização, ele vai atingir o indivíduo antes do físico, ele procura atingir a saúde mental, porque as pessoas hoje estão mais sensíveis, mas falando de novo da criança, né? Eu tive um monte de apelido na infância, fui muito zoado, zoei também, e isso não era bullying. Agora, por que hoje tem um comportamento... Nem estragou a sua vida? Né? Não. Hoje, quando a gente eventualmente encontra um colega desse, é disso que a gente fala e ri. Às vezes a gente se trata pelos apelidos que a gente se tratava na infância. Mas por que hoje isso é um problema? Não estou banalizando, dizendo que bullying não existe. Claro. As pessoas hoje reagem de maneira diferente. A criança hoje não reage como nós reagíamos. Porque a pressão em cima até da criança mesmo, já começa na infância, é muito maior do que a que nós tínhamos. Estão tentando moldar as pessoas num caminho que é diferente daquele em que nós crescemos. E estamos colocando o nome de patologias e psicopatologias em elementos da vida cotidiana. Exatamente. Como esse, as crianças brincam. É nosso papel como adultos, né, e como educadores, Como pais, você falou, acompanhar, né? não é? Fazer a gestão Acompanhar, daquilo, mas isso. não intervir de modo absoluto. E inserir ali Exatamente. princípios e valores do direitos, né, da dignidade, do respeito, inserir ali para eles esse elemento, né, mas não necessariamente patologizar. E concordando com o Cláudio, claro que a gente sabe que existe uma coisa nociva que se chama bullying, Lógico mas que nem existe. tudo é bullying, né? Nem toda tristeza Aquilo que for é violência, depressão. por exemplo, é tremendamente nocivo. As brincadeiras são diferentes. São Né? diferentes. Hoje você pega uma brincadeira e jogar no Instagram, no Facebook, aquilo torna-se mundial. Talvez... Então as crianças reagem de maneira Não sei diferente. se o Cláudio As crianças... concorda comigo nesse sentido, mas nós deveremos também, como profissionais de saúde, ter esse cuidado também para não patologizar, porque isso alimenta também essa cultura. A medicalização na de saúde mental é medicalizar. muito mais complexa, né? Exatamente. Sim. Muito mais complexa porque as drogas têm efeitos
muito mais sério, colaterais. As drogas, elas não servem a um propósito exclusivo, elas podem ser usadas, todas elas, mas as mentais aí a coisa é muito mais complexa. Elas né? causam dependência, muitas delas. Os parâmetros da prescrição médica, né? Ao prescrever medicamento, não se olha só para a patologia e o remédio, né? Não, na verdade a gente aprende que não existe doença, existe doente. Doente. Porque uma mesma doença em 2, 3, 4 pessoas diferentes, ela vai ter manifestações diferentes. Alguns não vão conseguir trabalhar, outros vão manter a condição laborativa. Então, se você ficar ali engessado na doença e tratar a doença, você vai fazer uma coisa robotizada, né? Se você tem que avaliar o impacto daquela doença naquele doente e dali tirar a melhor medicação. Nessa situação que estamos vivendo aí de epidemia, pandemia, de Covid, etc., tem gente que adquire e morre em 3 dias e outro que nem percebe a doença. Ela passa de passagem. Exatamente. Veja bem como é que... E já há uma discussão que existe pessoas que não percebem, passa de passagem e nem marcador sorológico desenvolve. Desenvolve, vê bem, é o organismo. Então não é uma coisa que tem que se levar a ferro e fogo, né, medicalizar sempre, porque está atendendo qual objetivo? O objetivo do comércio? O objetivo da produção de medicamentos? Ou está se pensando realmente no benefício? E na área da saúde mental, o que a medicalização traz de um problema na prática médica? Ainda existe um certo controle nas medicações da área de saúde mental. Receita branca, receita azul. Mas isso é muito relativo, porque... no balcão da farmácia, funciona. não, as farmácias... Tem seus jeitos, né? Exato, Tem nós suas estamos no Brasil, relações de né? amizade. A gente está no Brasil, né? O Brasil é ótimo, né, nisso. Voltamos já e a coisa vai bem. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes e estou gostando muito desse programa. Estou até brincando com os colegas aqui que, quem sabe, daqui uns 30, 40 anos eu ficarei muito bom em todos esses assuntos, porque eu vou crescendo. Mas tem que passar isso. Eu não sei como eu estaria aqui com 110, 120 anos sentado. Eu estaria sentado, mas estaria tudo caído, tudo rigorosamente caído. Um aspecto, essa questão do tratamento, medicamento, a necessidade, mas de acordo com a patologia, especialmente naquilo que estávamos falando agora há pouco, saúde mental, há uma necessidade, né, Denise, de suporte psicológico para o paciente, mesmo aquele que tem que tomar aí 4, 5, 6, 10 remédios por dia, não? Sim, é verdade. E assim, a gente precisa retomar aquela noção de que do tratamento, e o tratamento ele nunca inclui só um medicamento, especialmente no que se diz respeito às questões aí referidas ao psíquico, né? É preciso que a pessoa se ajude e às vezes ela precisa realmente disso, de uma orientação profissional, de um acompanhamento, de um suporte e até mesmo de psicoterapia, para potencializar esses efeitos do medicamento. Né? Então, isso é uma realidade realmente. Mas eu queria aqui também, doutor Heitor, fazer um alerta no sentido assim, de que eu queria trazer um pouco de quase que um consenso hoje mundial em torno das teorias de um sociólogo muito conhecido, que é o Zygmunt Bauman, quando ele fala de uma sociedade líquida, né, e que vivemos em tempos em que queremos as coisas muito rápidas, fáceis, do tipo mesmo fast food, né, assim, para ontem, não é? E as questões... Fast food health, né? E as questões referidas à saúde física, à saúde mental, nem sempre elas acontecem assim. Elas vão precisar de nós, do nosso investimento, do nosso tempo, não é? Porque às vezes os ganhos que eu tenho não são iguais ao mesmo tempo que um outro paciente do Cláudio vai precisar. Enfim, essas diferenças individuais que precisam ser consideradas. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, às vezes a gente perdeu alguém que a gente ama muito. Veja a situação agora da Covid, né? Que a Covid está nos colocando, tantas perdas, tantas inseguranças. Se nós formos tratar isso tudo como problemas de saúde ou adoecimento, como que a gente vai dar conta de produzir medicamento para todas as pessoas?
Muito pelo contrário, o nosso trabalho deve ser outro, no sentido de, é verdade, temos uma pandemia, temos que nos proteger, mas podemos nos cuidar e evitar todos esses males. Denise, até porque essa pandemia não é a primeira, né? Já passaram outras aí muito Sim. piores e outras ainda virão e Com muitas certeza. virão. E em cima do que você está falando, e o Cláudio tem falado também, a questão, as patologias às vezes são crônicas e não tem cura. E se não tem cura, a medicação ali Um estabilizador. é uma. Exato. A medicação em cima de um caso agudo é outra, né? Sim. Mas mesmo assim ainda tem influência da medicalização. Começa a surgir lógico aqueles que tem, ruídos lógico que de tem. chá disso, chá Sim. daquilo, né? E às Agora- vezes a gente não tem um problema ainda, é isso que a gente está falando, né? A gente não tem um problema, a gente só tem um sinal. Um sinal, não é por si só, ele ainda não é uma doença. A gente só tem uma alteração, como aquilo que a gente falou no início do choro da criança que está sofrendo bullying. Por enquanto ela só está triste com motivos. Não é? No dia seguinte ela faz com o outro e fica tudo empatado. Então, Exatamente. assim, isso também é um problema, porque se ali, ao invés de tratar de uma outra forma, se a gente imediatamente medicaliza, a gente está criando uma possibilidade enorme de que aquilo se torne um problema de fato e que se cronifique. por causa da intervenção medicamentosa. Exatamente. Situações que eram normais na evolução da vida do indivíduo, hoje elas são vistas como patologia. Qual adolescente que não tem acne, espinha? Né? É lógico. E é para ter. Hoje se toma anticoncepcional É para não ter. para não ter. Quando é perfeitamente normal. E você entrar com anticoncepcional, no caso de uma menina, né? Que muito cedo você vai influenciar completamente o ciclo ovulatório dela pro resto da vida. Entendeu? Essas orientações médicas adicionais ao tratamento medicamentoso é exatamente isso, orientar como usar, por que usar, quando usar, Intervir por de quanto forma- tempo, de forma objetiva, ética. né? Até para a gente evitar também uma grande crítica que tem sido feita nesse sentido, que especialmente no campo da saúde mental, é que o excesso, né, esse excesso de medicamentos tira a autonomia, ou seja, essa possibilidade das pessoas de se posicionarem diante das suas próprias vidas, de tomarem decisões que vão ajudá-las a produzirem saúde para si mesmas, né? E prejudica as defesas do organismo. Exatamente. Uma das maneiras, é um tópico aí, né, que a gente vai falar, uma das maneiras de frear a medicalização seria você resgatar os aspectos funcionais do organismo. Né? Em países desenvolvidos, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, o cuidado é muito grande nessa direção. Exatamente. Nada de medicalizar imediatamente, vamos observar, vamos ver até que ponto o organismo vai. Até E que não ponto... é uma coisa nova, né? Porque Não, Hipócrates dizia, o seu alimento é o seu remédio e o seu remédio é o seu alimento. Então, quer dizer, não é uma coisa de agora. Não é coisa de agora. E, por incrível que pareça, existe muito mais sabedoria, no sentido da sabedoria como uma coisa inerente ao ser humano evoluído, do passado do que hoje, quando pretensamente ele está mais evoluído, né, Dias? Sim, sim. Existe, voltando ao exemplo, se a gente tomar de novo a Covid, por exemplo, assim, um certo medo nos ajudará, não é? O medo existe para isso, né? Fazer com que a gente use máscara, fazer com que a gente mantenha um distanciamento, fazer com que a gente use o álcool em gel, que a gente lave, higienize, né, o corpo, as mãos com mais frequência. Enfim, isso vai nos ajudar. Então, o medo não é nocivo. É natural. O medo, ele está nos animais. Exatamente. E tudo é um mecanismo de defesa da vida, né? Vai liberar Sim. naturalmente, liberar adrenalina, Exatamente, noradrenalina. para se Isso, proteger. O medo não isso. tem nem necessariamente relação com a eternidade. Um cachorro que tem medo de morrer não está pensando para onde ele vai, não. Ele está Exatamente. só protegendo a vida dele. Só não quer é que- se manter, né? No nosso caso, o medo pode ter um significado a mais. Mas é só manter a vida. É natural, isso é perfeitamente natural. A medicalização na criança, Cláudio. É isso que a gente estava falando. Tem aumentado terrivelmente, né? Algumas pesquisas aí em 2014, 2015, o uso de Ritalina no Brasil subiu quase 800%. Hoje o Brasil é o segundo consumidor mundial. E vem todo de um contexto de sociedade mesmo. Os pais hoje não têm mais oportunidade de ficar com os filhos em casa. A mãe ajudar nas tarefas de casa, etc. Tem que ir para a rua trabalhar. Tal. A criança sofre com isso. E qualquer situação de uma dificuldade de aprendizado, um rendimento não satisfatório num ciclo de prova,
o pessoal já faz o Já diagnóstico do pula, transtorno, do déficit de atenção, Exatamente. a criança fica rotulada e começa e o processo da desgraça. E daí intoxicada. Eu estava dando aula num curso de pós-graduação Lato Senso Saúde da Família. Olha só, Lato Senso Saúde da Família numa cidade de Minas. Eu estava lá. E uma funcionária da Secretaria de Saúde era aluna. E ela disse assim, olha, a maior despesa dentro do orçamento da Secretaria de Saúde é exatamente com Ritalina. Não estou discutindo se ele é eficaz ou não, tem seu valor, tem sua utilidade. Mas para aí. A maior despesa de um município com medicamentos é Ritalina. Mas não é só Ritalina. A gente vê hoje jovens, adolescentes, e a indústria farmacêutica se adaptou a isso. Ela começou a ter apresentações de ansiolíticos, antidepressivos em gotas. Criança está usando antidepressivo, está usando ansiolítico, entendeu? Na próxima encadernação, eu não creio em encarnação, mas eu creio em encadernação. Na próxima encadernação eu vou montar um laboratório ou uma boa farmácia, porque o negócio é bom e dá dinheiro para danar. Denise, sobre isso. Então, eu fiquei me lembrando de alguns atendimentos que eu já fiz e teve um que foi muito emblemático de uma criança assim que os pais me procuraram porque tinha esse comportamento hiperativo. E quando eu perguntei pela rotina da criança, ela ia para a escola e quando ela não estava na escola, ela estava ou no psicopedagogo, ou no judô, ou na natação, ou na aula do inglês. Isso é enlouquecedor. E quando eu pensei na rotina daquela criança... Mas isso é o normal, é o comum. Eu pensei assim, eu estaria muito... Só de ouvir a agenda da criança... Você fala, você está passando mal, você tem Ritalina aí? Eu estou precisando tomar uma. Não tem mais criança, você tem adulto em miniatura. Sim, a gente está impondo um ritmo para as crianças. E aí a gente desconsidera várias coisas, porque isso vai agitar a criança. Logo ela vai ficar agitada, vai ter dificuldade para dormir. E o sono, a gente sabe, é um repositor fundamental. Qual o escape que ela tem nessa agenda tumultuada? É brincar no videogame, no celular, etc. Coisas que liberam adrenalina, liberam dopamina, liberam uma série de coisas. E ele não vai dormir direito. Não. Ele não Estamos tem mais... robotizando, estamos transformando as crianças ele não brinca em máquinas mais precárias, porque serão muito precárias. Quando você gritava, mãe, peraí, é porque você estava na rua, jogando bola, estourando a cabeça dos dedos, etc. Brincando de queimado, brincando de... Hoje, mãe, peraí, porque tá com a carinha... eu tenho uma experiência pessoal, eu tenho uma sobrinha, ela tá com 3 anos, e isso já tem um tempo, ela devia ter 1 aninho e pouco. Ela com a carinha ali, brincando, que a hora que a criança fica quieta é quando você bota um celular na frente dela. Ela já nasce com o DNA do celular. E eu vendo ela mexendo com os dedinhos, assim, eu falei, será que ela tem? Ela sabe o que ela tá fazendo? Eu peguei ela no colo e comecei a assistir com ela. E eu falei, mas será que é um vídeo interativo que ela tem que ficar mexendo? Não, sabe o que era? Era as propagandas que entravam para interromper o vídeo. E ela, com 1 ano e pouco, ela sabia onde ela clicava, onde que ela mexia para ela cortar a propaganda. Intencionalmente. Intuitivamente. Isso aí... não sei se vocês leram aquele livro Admirável Mundo Novo. Estamos caminhando para um mundo novo. Desgraçadamente, né? E assim, isso realmente nos chama atenção. E o perigo, às vezes, é que a gente, como profissional de saúde, às vezes, ceda esse apelo dos pais. Né? Naquela época, eu orientei os pais a não incluírem na rotina daquela criança mais um elemento que seria a psicoterapia. Pelo meu Deus do céu, mas, né? Agora, e a hipocondria, hein? Vamos começar com o Cláudio. Que beleza, né? Isso é uma maravilha, né? Isso é o céu, né? Para a indústria farmacêutica. É o orgasmo da indústria farmacêutica. E isso é fomentado, né? Até subliminarmente, né? Porque você vê, por exemplo, você vai para ver na mídia alguma pessoa que se destaca, um jogador de futebol, um cantor de pagode... Um ator de novela, ele dá um depoimento dizendo, eu passei por isso, por aquilo outro, e tive isso, eu tenho o diagnóstico de fibromialgia. As pessoas se identificam com aquilo, compram aquela ideia e adquirem a patologia ali, né, online. Adquirem ali a patologia online. E muitas vezes chegam no consultório, né, é isso que eu estava falando no outro bloco. O cara chega no consultório já com essas informações,
ele praticamente, ele tem a receita pronta, ele quer só que você passe aquilo. E ele passa para você os sintomas para você poder prescrever. Mas eu aquilo quero aí. tomar isso porque fulano tomou e o Eu senhor já tenho ouviu isso falar também, disso. etc. E você tem que ter muito cuidado, muita ética, Isso é muita paciência. a hipocondria, na verdade, é a mania de doença. Eu conheci um farmacêutico e disse, Heitor, a coisa é muito séria, porque tem um rapaz que passa aqui a rir o vidro do carro e diz, chegou alguma novidade para mim aí? Voltamos já. Obrigado. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes e com uma pleiade aqui de intelectuais, Denise e Cláudio Cola, que são feras no assunto, são meus amigos, até porque se fossem meus inimigos eu não os convidaria, né? Quando o medicamento é bem-vindo, eu chamaria de medicamento, é uma bênção, né? Uma bênção chamada remédio, né? Quando prescritos por médicos e, em alguns casos excepcionais, farmacêuticos habilitados. Cláudio Cola, é uma bênção, né? Mas corretamente indicado, numa anamnese perfeita, Exatamente. aconselhamento também. Individualizado, né? Com fundamento claro, objetivo, baseado nos sintomas, nas reações da pessoa. E muitas das vezes ele inicialmente até nem parece, como o Denise está falando, determinados tratamentos, inclusive na saúde mental, demoram um pouco, você tem que passar para o paciente essa informação, olha, você não vai ficar bom em 2 dias, em 3 dias, é uma coisa mais... E a gente tem que passar esse conceito, quem trabalha com ortomolecular, com medicina funcional, né? Tentar convencer o cara que ele vai começar a se tratar lá atrás, mudando o que ele come, mudando a rotina dele, mudando a... né? Então, é todo um trabalho, e daí vem uma das coisas mais bonitas da medicina, como se fosse um ministério, né? Aquele tratamento de convencimento, de envolvimento do médico-paciente, e você tentar resgatar nessa relação o aspecto de que não há nada comercial ali, né? E um certo apoio da família também. Então, você Fundamental, tem que ter o envolvimento né? da família, né? A família tem que se envolver. A adesão ao tratamento não é só do paciente. Muitas das vezes, na saúde mental, envolve a família toda. E, lógico, né? E no caso de saúde mental, há outras também não mentais que não têm cura. São crônicas e que têm controle. Mas que nem por isso o camarada vai viver de miseravelmente. Exatamente. Não. Você controlar significa você conceder ao cara, apesar da doença, que não tem a cura, uma qualidade de vida satisfatória, uma qualidade de vida, né? Possível, né? Possível, boa, né? Esse é o objetivo quando você não tem a cura visualizada. E às vezes, uma coisa curiosa, e às vezes por ter a doença o cara vai viver muito mais do que viveria se não tivesse. É o caso da AIDS, né? O caso da prevenção, dos cuidados que ele passa a ter, do policiamento que ele passa a ter, ele vive mais do que se não tivesse, porque ele estava em rota de colisão com a morte, não é, Nilson? Sim, isso é muito importante, assim, a gente considerar que esse medicamento, né, que a gente tem acesso hoje, com tantos avanços da própria ciência médica, isso é realmente muito bem-vindo, não é? Mas eu queria retomar aquilo que a gente falou lá no início, do perigo da autoadministração, porque às vezes pessoas, quando nós fazemos isso, e fazemos em vários momentos aqui hoje, mas às vezes fazemos uma palestra, e a pessoa, quando a gente alerta para medicalização, às vezes a pessoa vai lá e joga todos os seus remédios fora, e ela também não deve, né, fazer isso, não é? Especialmente em se tratando dos psicotrópicos, não é? Então, assim, o essencial, né, o mais essencial é que a gente entenda que a gente precisa dessa ajuda do médico até para fazer o desmame do medicamento, não é? E não correr esse risco de auto-administrar o medicamento. Mas isso vem dessa... Tanto o uso quanto o desuso, né? Exatamente, Sim. Mas isso vem da tese, da teoria, da urgência, né? As pessoas são imediatistas. Tipo assim, então eu estou vivendo errado, eu estou me medicalizando e eu vou abandonar isso agora de uma vez por todas e para tudo de uma vez. Que eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer agora e vou ser drástico nisso. Um rebote aí para matar o camarada até, né? Os estudos que nós temos sobre a própria desmedicalização da vida aponta para isso, que é fato que um princípio foi ignorado, um princípio básico da química, de que uma reação química produz novos elementos,
né? Então, esse princípio já foi ignorado. Já. E aí nós não podemos ignorá-lo novamente e simplesmente retirá-lo. No caminho de volta. Né? De volta. Dentro de um CTI, o desmame não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Não, de jeito nenhum. Uma extubação é programada com 3 dias de antecedência. Exatamente, porque como é que esse organismo vai responder à arrancada do tubo? Você né? começa a ver sinais de que o pulmão está melhorando, você vai monitorando Vai aquilo, monitorando. tomando outras medidas, e daí a 3 dias, se aquilo Exato. estiver Der mantido, certo e foi Sim. mantido, aí você né? tira o Você tubo. vai lembrar aquele programa, me tira o tubo, lembra? Exatamente. Me tira o tubo, não vai tirando o tubo assim não. Olha, é claro que em circunstâncias, em épocas, quando não se tinha médicos disponíveis, eu vivi em área rural, por exemplo, existia aquela medicalização costumeira, mas mato não faz mal a ninguém. Né? Até tem mato que faz, mas a gente não usava esse daí. Tem que ter cuidado. Tem que ter um certo existe- cuidado. tem risco, Mas eu né? fui salvo por um farmacêutico de roça, chamado de Neco-doutor. Neco-doutor. Meu pai chamava Neco-doutor, mas deveria ser Neco-doutor, nem doutor ele era, nem sei o que significa Neco, mas era o camarada. E eu estava com um quadro infeccioso violento, tomei uma medicação que piorou, e foi ele com um remédio que eu não sei o que, dentro de uma caixinha, um negócio de, parecia um de isopor, com um pozinho ali que me salvou. E muita gente foi salva naquelas condições por pessoas que tinham uma cultura, tinham uma sabedoria. Eu não estou achando isso. Sei de farmacêuticos antigos que fizeram um grande trabalho, mas para aí, a ciência evoluiu, avançou. Exatamente. Hoje se descobre as coisas em laboratório, se trata corretamente, mas não vamos para o outro extremo. Não, o outro extremo de achar que o laboratório resolve tudo e produz Exatamente. milagres. Não, pode estar produzindo milagre para a economia. Né? Hoje, se formos contar nessa cidade que estamos, que eu não vou nem citar o nome, é Nova York, vocês estão vendo lá pelo fundo, a quantidade de farmácia que tem, não existe nada aqui, nada em termos comerciais, que possua tantas lojas quanto farmácia. Eu acho que em nenhum lugar, né, Cláudio? E você vê hoje grandes redes de farmácia se instalarem na cidade assim em questão de 15, 20 dias. Você passa numa esquina, é um estacionamento, daqui a pouco tem uma mega farmácia. Tem bancos investindo na área de farmácia. Exatamente. Redes bancárias investindo em área de farmácia. E acaba sufocando aquela farmacinha de bairro, que normalmente trabalha de forma mais Eu ética. nunca vi tanta farmácia em uma cidade. Aqui eu acho que ninguém ganha. Em Recife, que existe lá uma farmácia, eu não vou citar o nome, porque eu estaria fazendo propaganda para lá ou para cá, mas é um nome bem popular, bem simples. Cada esquina você sai de uma e dá de cara com outra na frente. Da mesma marca. Da mesma bandeira, da mesma marca. Tá bom, os medicamentos são necessários, os tratamentos são necessários. Agora, os profissionais de saúde que medicam e ou que trabalham no apoio, que é o caso, é o seu caso, né? Vamos entender um pouquinho aí sobre um clínico geral. Se é um clínico geral, a função básica, ele pode trabalhar em qualquer área, ele pode prescrever tudo, até porque médico pode fazer qualquer coisa. Não há impedimento legal. Não. A formação do médico hoje é o médico generalista. Generalista. Né? Então ele sai habilitado, Teoricamente, para tudo. legalmente habilitado, para tudo. né? E teoricamente formado para fazer atuar em qualquer tipo de área de médica. Mas há uma diferença entre um generalista e um clínico geral. não é? O clínico geral é uma especialidade que você faz depois do generalismo, né? Que é justamente a maneira como você vai abordar os vários tipos de patologia, até onde você se sente seguro e estável para você acompanhar aquilo. E prescrever. E até onde você vai encaminhar para um especialista da área, né? Normalmente é a especialidade que vê o indivíduo como um todo, né? Os órgãos e sistemas como um todo. Qual é a inter-relação nociva que existe entre esses órgãos e sistemas numa determinada patologia, para você poder direcionar o tratamento. Ou encaminhamento. Uma medicação de coração que não influencie no rim, uma medicação de rim que não piore o pulmão e por aí vai. E quando aquilo é a filigrana de um acompanhamento mais aproximado, inclusive com medidas laboratoriais específicas, aí você encaminha para um reumatologista, para um neurologista. Pois é. Denise. É importante, porque esse momento do encaminhamento, ele chega, né, Cláudio? Chega. Mas é importante a gente entender assim, que há uma diferença. A psicologia não é uma especialidade médica, né, é uma área autônoma. Então, nós psicólogos não temos hoje no Brasil não somos credenciados para prescrever medicamentos.
Então, se você precisa de um medicamento, você deve se dirigir a um médico, a um psiquiatra ou um neurologista, dependendo do sintoma. Por exemplo, há um achado por imagens de ressonância magnética de um tumor cerebral. Não é? Esse tumor, ele provavelmente pode causar algumas alterações, dependendo dessa localização, não é? Então, ele deve ser acompanhado por um neurologista. E no caso da Né? cirurgia, que será um neurocirurgião, que já é uma especialização. Aí já é acima, a intervenção cirúrgica, né? de procedimento. A psiquiatria, por exemplo, também até porque um clínico às vezes encaminha para fora da medicina, encaminha para um fonoaudiólogo, para um nutricionista, embora exista também um nutrólogo, né? Que já é pela ótica médica, mas acaba trabalhando a mesma problemática, não é, Denise? Sim, sim. E aí é importante que a gente entenda assim, esse encaminhamento que deve ser feito. O psiquiatra ele vai trabalhar muito mais com as funções fisiológicas, né? De embora ele seja permitido também fazer psicoterapia, né? Sim, também. Mas o que a gente queria assim, alertar para a população é que dificilmente apenas um sinal, em se tratando de saúde mental, apenas um sinal, uma alteração não justifica ainda uma prescrição. Vai precisar de uma análise mais ampla. Não é? O próprio psicólogo ele pode encaminhar também para um psiquiatra sempre que perceber essa necessidade. Não é? Mas é fato que nós, apesar de trabalhar também com reabilitação, e com tratamentos e com propostas psicoterapêuticas, nós também trabalhamos muito com a prevenção, né? O ideal é que se surgiu algum sinal, por exemplo, uma insônia ou um sentimento de angústia, um nó na garganta, um aperto no peito, que se imediatamente procure um psicólogo e a gente tente, então, reverter isso para não se transformar numa psicopatologia e que não necessite, então, que não venha a necessitar do medicamento. Esse é o melhor caminho, né? Um aperto no peito pode ser uma paixão não correspondida, que não vai ser resolvida com um comprimido, né? Não. Com jeito nenhum. Eu só aconselharia, nesse caso, procurar uma pessoa melhor. Redirecionar os seus sentimentos aí. Mas voltamos na próxima terça-feira com outro programa, tratando de coisas muito boas para você. Obrigado, até lá!